Boa noite a todos. É com alegria que a gente se encontra mais uma vez reunido para discutir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua mensagem e hoje em especial sobre a fé, ou a busca da fé. Essa busca incessante que nós temos, que nós caminhamos. Como na mensagem que Toninho leu, a fé não se prescreve. Não adianta simplesmente a gente dizer, tenham fé. Fé se conquista. E nessa busca, nessa caminhada, nós tentamos conquistar a nossa fé. E esta fé, pequena ainda, como Jesus nos alertava, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos transportar as montanhas dos nossos problemas. Quando Jesus disse aos pescadores, quando a barca balançava no mar, homens de pouca fé, quer dizer que nós temos, é pouca, mas temos. E esta pouca fé que nós temos, a todo dia é colocada à prova. Todo dia nos surgem oportunidades, obstáculos, necessidades de colocarmos a nossa fé à prova. Tanto a fé nos homens, quanto a fé em Deus. E nos dias de hoje, quando chega aos nossos conhecimentos, sempre tantas tragédias, tantas desgraças, tantos países ainda em guerra, tantas crianças e outro tanto de idosos morrendo porque não tem o que comer, passando fome mesmo, muito abaixo da linha considerada linha da miséria, se é que miséria pode ter uma linha que possamos dividir de outras categorias. E ao mesmo tempo que boa parte da população está passando dores e sofrimentos porque come demais, exageram e depois entram no sacrifício de querer emagrecer e sofre. E nós sofremos com isso e nós nos questionamos por que tantas indiferenças, tantos extremos, tantas violências, tantas injustiças que ainda assolam o nosso planeta, o nosso mundo. E vez por outra a gente desanima, a gente perde a fé, a esperança, a crença. Dizemos que esse mundo não tem jeito. Quanto mais a gente espera que as coisas melhorem, parece que elas estão andando ao contrário. E nós nos desanimamos. Mas desanimamos porque não compreendemos, não temos essa fé verdadeira que Jesus espera que a gente tenha, que a gente conquiste. Uma fé racional, como Kardec nos convida a gente conquistar essa fé raciocinada. Uma fé que faz frente à razão, à ciência, em qualquer época da humanidade. Porque é uma fé que foi construída no conhecimento, com bases sólidas. Não uma fé cega como nos foi ensinada, como a gente tinha, que a gente acreditava sem compreender, sem questionar. Como disse o pensador, que a fé é um salto no escuro nos braços de Deus. E isso não combina mais com a gente, porque nós já temos o nosso intelecto desenvolvido, nós não aceitamos mais essa falta de explicação. Por que saltar no escuro? Eu quero entender, eu quero compreender, eu preciso saber por quê. E Kardec nos convida a gente ter essa fé raciocinada. É que o Kardec comentou na passagem que Toninho leu. Fé se adquire.
É um processo, é um dia a dia que nós vivemos, nos nossos exercícios, que a gente vai ampliando esta fé. A fé que, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, uma das menores sementes do nosso planeta, mas uma semente que, quando é cultivada, quando ela é bem cuidada, ela gera um arbusto em torno de 2,5 metros de altura. É muita coisa com uma semente minúscula, que às vezes a gente não consegue prender, segurar entre os dedos, de tão pequena. Mas se ela for adequadamente tratada, se nós investirmos nela, ela vai crescer. E assim é a nossa fé. Se nós investirmos na nossa fé, ela vai crescer. Agora é um processo, exige esforço, dedicação, trabalho. Quando eu estava procurando temas para a noite de hoje, pesquisando sobre a fé, e encontrei um exemplo dessa busca, dessa conquista, que compara-se quando a gente viaja. A gente vai para outra cidade que a gente não conhece, uma cidade grande, mas nós sabemos que precisamos chegar ao nosso destino. Nós temos um objetivo na nossa vida, nós temos um objetivo: atingir a nossa perfeição, sermos melhores do que nós já somos. Porque apesar da gente achar que o mundo está ruim, que tem muitas pessoas ruins, mas não, hoje tem muitas pessoas boas. Nós estamos nos melhores momentos das nossas reencarnações. Porque antigamente a gente ia para a arena vibrar pelos leões devorando os inocentes. A gente vibrava com aquilo, a gente gostava daquilo. Hoje a gente vai para a arena assistir uma partida de futebol, ou de casa, tomamos partidos pelos times. O nosso instinto de violência, de tribo, está mais contido. É um avanço. Aqui e acolá a gente vê alguém que ainda tem uma discrepância da maioria, que a violência sai do campo e vai para as ruas. Mas a grande maioria não é assim. Nós já melhoramos muito, estamos no nosso melhor ponto da nossa encarnação, porque hoje nós temos muito mais conhecimento, informação, disponibilidade de ampliar esse conhecimento do que nós tínhamos anteriormente. A espiritualidade nos facilita, nos faculta todas essas oportunidades para a gente crescer, para a gente ser melhor. Mas precisamos agir. É uma caminhada em busca da fé. Quando a gente chega na nossa nova cidade, que a gente não sabe como chegar ao nosso destino, nós procuramos uma pessoa que nos dê uma informação, que nos oriente. Nós procuramos Jesus, nós procuramos a espiritualidade, que eles nos orientem, nos mostre o porquê da vida, nos mostre a finalidade. Quando nós encontramos esta pessoa, ela nos diz que ônibus eu devo pegar, qual estação eu devo descer, que outro ônibus, que ruas eu vou caminhar até chegar no meu destino. Na conquista da fé é assim. Quando a gente busca Jesus, busca a espiritualidade, Ele nos mostra o caminho, o passo a passo para a gente desenvolver na nossa vida, para a gente poder conquistar esta fé tão sonhada, tão desejada por nós. Esta fé que possa remover os obstáculos da nossa vida. Porém, quando nós nos deparamos com esta pessoa, nós temos escolhas a fazer.
eu posso confiar nela ou não. Eu posso confiar em Jesus ou não. Eu posso confiar na espiritualidade ou não. De nada me adianta a pessoa me dar informação se eu não confiar naquela fonte. Eu não vou seguir. E tem mais, quando esta pessoa me dá as informações do passo a passo para eu chegar no meu destino, eu tenho que compreender. Porque mesmo que eu confie, mas se eu não compreender do que se trata, de como fazer, de nada vai me servir. Eu tenho que buscar nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da espiritualidade, a compreensão. Eu tenho que buscar entender o que é que os Espíritos estão me ensinando, o que eles me repassam. E de posse desse entendimento, eu ainda vou decidir se eu faço ou não, se eu vou seguir ou não esses ensinamentos. Porque Deus, quando nos criou, simples e ignorantes, também nos deu o livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolha. Eu posso escolher acreditar, confiar, fazer ou não. Porém, eu não posso esquecer que isso gera consequências. Se eu escolher não fazer nada, me estacionar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou avançar. Eu não vou construir esta fé porque eu não busco. E foi o que Jesus nos orientou: buscai e achareis. Nós precisamos buscar na fonte de ensinamento, na fonte de sabedoria que é Jesus, seus evangelhos, os ensinos da espiritualidade. Eu preciso ir buscar nesta fonte que me orienta, que me explica, que me direciona na vida. Eu tenho que fazer esse movimento de querer, de ir ao encontro. A mulher que sofria de hemorragia há vários anos, ela sabia que Jesus podia curar. Ela confiava que Jesus podia curar. Mas ela sabia que ela tinha que se mover. Ela tinha que enfrentar a multidão para chegar até Jesus e tocar nas suas vestes. Porque se eu tocar nas vestes dele, ele vai me curar. Se ela simplesmente soubesse, acreditasse, confiasse, mas não tivesse feito um movimento de ir em busca, ela não tinha encontrado a cura. É por isso que Jesus diz: tua fé te curou. Este teu movimento de querer, de mudar, de agir, é que faz diferença. O cego Bartimeu também não foi diferente. Há muitos anos, como pedinte, vivendo nas ruas, ao saber que Jesus por ali ia passar, ele também sabia que Jesus podia curar. E o que é que ele faz? Senhor, Senhor, cura-me. Ele grita à margem do caminho para que Jesus possa ouvir, para que Jesus possa atender. E ele sabe, na sua deficiência, na sua cegueira, que ainda precisa vencer a multidão para chegar até Jesus. E não é um movimento fácil, porque quando ele se levanta, quando ele sai, como diz nos evangelhos, quando ele se despe da sua bata, da sua túnica, que naquela época, parece mentira, mas Roma já era organizada, os pedintes eram cadastrados, eles tinham licença para poder mendigar. E a túnica, a capa que o Estado de Roma fornecia era a licença, era a liberação. Um pedinte que usasse aquela vestimenta, as pessoas sabiam que aquele era um mendigo,
um pedinte autorizado pelo governo, ali está, pedindo. E Bartimeu deixa sua capa e vai em busca de Jesus. Não tem mais volta, porque no meio da multidão não tinha como ele mais voltar. O outro talvez até já tivesse se apossado de sua vestimenta. Quando a gente se destina a buscar Jesus, a caminhar em seus passos, não tem mais volta. Nós não somos mais os mesmos. Jesus tem esse grande poder de nos mudar. E quando a gente encontra Jesus, nós também encontramos a fortaleza. Porque Jesus está conosco. Quando eu recebo toda essa informação de como chegar ao meu destino, quando eu confio na informação, quando eu compreendo a informação, quando eu faço a minha caminhada, eu obtenho sucesso. Isso que nós precisamos fazer para a gente poder conquistar a nossa fé, aumentar a nossa fé. É a fé raciocinada que Kardec nos convida, é aquela que tem por base o conhecimento, o porquê das coisas. Que muitas vezes, quando a gente tem simplesmente uma fé cega, que a gente acredita sem saber porquê, porque nós queremos facilidade, nós queremos fazer uma penitência, determinados atos, nós esperamos que as pessoas no exterior resolvam os nossos problemas. Nós rezamos, nós pedimos a Deus que afaste de nós o nosso próprio cálice, que afaste de nós os nossos problemas. E Deus não age assim, porque nós sabemos que o universo, desde que foi criado, é regido por leis imutáveis. E Deus, nem Jesus, nem a espiritualidade vai mudar essas leis em nossos benefícios. Ainda mais que quando a gente pede a solução dos nossos problemas, muitas das vezes o outro vai ficar prejudicado. Porque quando nós achamos que temos problema, sempre tem terceiros envolvidos. E Deus não vai alterar a sua lei para me beneficiar e prejudicar o outro que não tem. A situação é minha, o problema é meu, eu que criei, eu que estou nela, eu que preciso passar por isso. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando os Espíritos nos trazem para nós a realidade do mundo espiritual, a essência do Espírito imortal que somos, quando traz para nós as leis divinas que está escrita em nossas consciências, quando nós sabemos disso, que tudo no universo vive regido por essas leis, a gente passa a ter uma crença, uma fé mais lógica, não uma fé cega de ilusão, porque vai nos decepcionar, porque a gente aposta nossas fichas na solução daquele problema e a coisa não se resolve, e a gente se desespera, a gente se desengana, a gente blasfema, a gente reclama, a gente se afasta de Deus, porque a gente queria que Ele agisse de acordo com a minha vontade, mas Ele age de acordo com a minha necessidade. E nós que não queremos resolver os nossos problemas que nós mesmos criamos, nós esperamos que outros resolvam, que a espiritualidade venha e resolva, afaste de mim as dificuldades, meus problemas financeiros, amorosos, de obsessão, de doença. E eles não fazem assim. E eles nos dão ajuda. Jesus mesmo nos diz: pega a tua cruz e me segue. Ele não disse que ia carregar a cruz de ninguém. Ele mostrou como é que se carrega. Ele mostrou que é possível.
Ele mostrou que ele fez porque ele vivia de acordo com as leis divinas. Ele vivia em obediência a Deus. E espera que nós também vivamos. Aí nós iremos carregar a nossa cruz tranquilamente, porque sabemos da necessidade de passar por isso. O conhecimento que nós temos hoje, que a doutrina nos facilita a essa conquista da fé. De posse desse conhecimento, eu faço um movimento de entender, de agir, de mudar minhas atitudes, meus pensamentos, e as coisas começam a se resolver. E nesse processo, nesse trabalho, a gente vai se fortalecendo, porque na nossa vida é assim. Quando a gente passa por alguma dificuldade, alguma situação, algum problema, enquanto nós estamos no meio dele, nós achamos que ele não tem fim. A nossa dor é maior do que a de todo mundo, que aquilo nunca passa. E de repente ele passa. E quando a gente se encontra relembrando aqueles momentos difíceis, muitas vezes a gente dá risada do que nós passamos. Achávamos que não ia acabar e acabou. E quando a gente passa por esses problemas, por essas dificuldades, nos chegam outras. Mas nós vamos nesse processo nos fortalecendo. Nós vamos adquirindo a crença que nós podemos. Nós entendemos as leis divinas, que tudo tem uma razão de ser. Tem um motivo que de cada dia que eu passo, eu saio mais fortalecido. Porque eu consegui chegar até aqui. Talvez alguns dos senhores tenham feito sacrifícios para chegar hoje até aqui. Mas chegaram, aqui estão. Isso nos fortalece, porque quando surgir a necessidade, eu vou de novo, eu vou fazer, eu vou conseguir. É uma conquista diária, é um exercício diário, que nós vamos fazendo, compreendendo o mecanismo, e nós vamos crescendo no processo. É natural. Nós temos a crença muito mais nas coisas plausíveis da vida. Por mais que a gente diga que esse mundo não tem jeito, que as pessoas não têm jeito, mas a gente acredita nas pessoas. A outra semana eu estava conversando com o Toninho, estava lembrando exatamente disso. Porque quando a gente passa por algum problema de saúde, a gente confia no médico, que ele vai agir, vai passar a medicação, vai fazer uma intervenção cirúrgica e vai dar certo. A gente confia no potencial, na capacidade dele, porque ele se preparou para isso. Nós estamos aqui hoje porque a gente confia nos engenheiros que fizeram esse projeto. Quem calculou essa estrutura? Quem construiu? Quem preparou o material? E nós estamos todos aqui, serenos, tranquilos, ninguém se preocupa, porque é uma crença que nós temos natural, porque ela é baseada na ciência. É a ciência médica, é a ciência da engenharia, é a ciência mecânica, que está baseada em leis, em estudos, que explica, que mostra o porquê. Nós acreditamos porque nós entendemos. Nós sabemos como é que funciona. Quando a gente se dedicar a conhecer a espiritualidade, os mecanismos da vida, as leis divinas que regem o universo, as leis de causa e efeito, que é que nos mais toca, porque nós estamos sempre preocupados com as consequências da vida. Mas tem muitas outras leis que regem o universo, que a espiritualidade, através de Kardec, nos explica, que está lá no Livro dos Espíritos. E a gente pode até se questionar, como muitas vezes nós já nos questionamos, como eu me questionei.
Será que aquilo ali é verdade? Será que tem lógica? Será que tem procedência o que Kardec escreveu? Por que a gente se questiona? Por que eu me questionava? Porque eu não conhecia o processo. Quando a gente vai estudar e entender como é que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, como foi o trabalho que ele fez com a espiritualidade, que ele aplicou pesquisa científica, modos, processos científicos que se usam nas academias, e chegou àquele resultado. E muitos outros que foram desmascarar Kardec aplicaram o mesmo método, chegaram à mesma conclusão, e quem era descrente virou espírita. Porque os fatos não negam, não tem como a gente negar. O Livro dos Espíritos foi escrito de forma científica. Na ciência, a gente acredita. Devemos então acreditar no que ali está exposto. A gente acreditando no que ali está exposto, que é uma fonte confiável, a gente passa a compreender os mecanismos da vida. Nós compreendemos que nós já vivemos muitas outras reencarnações, que nós já tivemos muitos outros processos em nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa existência. Hoje é apenas um momento. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui construindo um mundo melhor. O que nós já chegamos até aqui é fruto das experiências que nós passamos. Nós somos um acúmulo de experiências espirituais. E este acúmulo de conhecimento é que vai fazendo com que a gente tenha fé. Por isso que a espiritualidade, Kardec nas mensagens diz, tem muitas pessoas que têm um grau diferente de fé. Podemos dizer que um tem mais fé do que o outro. Mas são as experiências que cada um adquiriu, como cada um assimilou, como aceitou, como vivenciou essas experiências. Quando a gente confia nas experiências da gente, a gente sai fortalecido. Por as leis divinas está escrito na nossa consciência, mesmo que a gente queira negá-las, mas elas lá estão. E sempre nos dá um alerta do porquê das coisas, do porquê da vida. É tão natural essa crença que mesmo os mais ateus, quando encontram uma pessoa passando por certa dificuldade na vida, muitas vezes dizem: isso foi muito ruim da tua vida, está pagando os pecados da outra existência. Mas ele é ateu e acredita em outras existências. Não tem como ele negar, não tem como a gente negar. Está na nossa consciência. Nós temos tanta fé, tanta esperança, tanta confiança em Deus. Isso é tão natural que muitos de nós aqui já preparou o despertador para tocar cedo. Segunda-feira que tem que trabalhar, né? Isso é esperança, que segunda-feira nós estaremos todos encarnados. É fé em Deus, uma razão de ser da vida. Nós fazemos isso naturalmente. Nós acreditamos. Nós fazemos planos para daqui a 6 meses, 1 ano, quando chegar minhas férias, o que é que eu vou fazer. Nós fazemos plano para aposentadoria, embora não saibamos nem se vamos conseguir. Isso é fé, é esperança, porque eu acredito que eu sou espírito imortal. Eu vou viver porque eu preciso viver. Isso é natural em nossas vidas. Nos últimos dias, revendo uns eventos nossos, nós encontramos nossos cartões de vacina. Parece mentira, mas eu ainda tenho o cartão de vacina. E fui me vacinar, não contra sarampo nem pólio.
mas fui me vacinar contra o tétano, que estava vencida. E quando eu terminei, a menina disse: tem outra dose. Eu venho quanto? É daqui a 10 anos. Tá bom, daqui a 10 anos eu venho tomar. Isso é fé, é esperança, que daqui a 10 anos eu vou estar tomando outra vacina. Não me desesperei. E a fé é contagiante, é instantâneo. Que a enfermeira me disse: eu vou estar aqui para lhe furar. Se eu tivesse me desesperado, ela talvez não tivesse também despertado essa esperança. Faz parte de nós. A crença em Deus no futuro faz parte de nós, é do Espírito, porque é nossa essência. Nós somos Espíritos, nós somos filhos de Deus, nós somos da luz e estamos a caminho da luz na nossa jornada e no ambiente. Nós temos que aproveitar a nossa encarnação, nós temos sempre que confiar que iremos fazer sempre o melhor, que as coisas se resolvem, que as coisas funcionam, porque nós já melhoramos muito nesse processo, coisas que a gente não acreditava, que antigamente, quando a gente recebia algum distrato, algum problema, alguma dificuldade, quando alguém nos magoava, a gente voava na goela do sujeito e dava vontade de beber o sangue. Hoje não, hoje nós já estamos calmos, nós já passamos dessa fase, a gente só diz assim: Deus toma de conta. Ainda colocamos Deus na nossa confusão, mas já é um avanço, nós melhoramos no processo. É o dia a dia nosso. Quando vocês pararem para refletir, vão ver que todos nós melhoramos, todos vocês avançaram. Talvez em alguns pontos que vocês mesmos nem acreditavam que poderiam vencer, que poderiam superar. E aqui estão todos lindos e maravilhosos. Que coisa melhor! A vida nos surpreende, nos coloca em determinadas situações que a gente acha que a gente não consegue, mas a gente consegue. A espiritualidade confia em nós. Deus, Jesus confia em nós. Nós é que não confiamos. E depois ainda colocamos a culpa em Deus. A vida vai nos arrastando por experiências que, por mais complicada que ela pareça, mas traz um aprendizado e a gente sai dela fortalecido. Cada dia que passa, nós estamos melhores do que ontem. O caminho é longo, ainda tem muito a trilhar, ainda tem muitas imperfeições a vencer, mas nós já estamos muito melhores. Nós estamos nesse processo de construção. Quando nós chegamos aqui na doutrina, eu especialmente, eu nunca tinha me visto fazendo palestra, exposição. E culpa de Angelina, aqui eu estou. Depois vocês podem reclamar dela, que foi quem me colocou aqui. E já vem alguns anos a gente está fazendo. São das melhores? Não, mas pelo menos não tem ninguém dormindo. Daqui dá para ver que não tem ninguém dormindo. Então não é tão ruim assim. Conseguir deixar vocês acordados, concentrados por 40, 50 minutos. É um avanço, é uma conquista. Para a semana, para o mês, para o ano, daqui a 10 anos, depois da minha vacina, eu quero estar bem melhor. Eu quero estar bem melhor. Todos nós estaremos bem melhores. Mas precisamos acreditar, precisamos confiar. A fé faz parte de nós, está em nós. Todos acreditam em nós. As mães, os pais acreditam nos seus filhos, que eles vão crescer. Porque quando os meninos estão pequenininhos, a gente já está imaginando quando tiver com os netos. É esperança que eles vão crescer e vão nos dar netos. Nós confiamos, nós acreditamos que as crianças vão crescer saudáveis,
vão estudar, vão ter uma profissão, vão construir uma vida digna. Mas por que é que nós acreditamos? Porque nós estamos ali do lado, cuidando, investindo, trabalhando, fazendo a nossa parte para que aquilo aconteça. Porque se nós abandonarmos, deixarmos nossos filhos ao léu, talvez aquela semente de mostarda também não cresça. A gente precisa cuidar, a gente precisa investir neles. A gente precisa cuidar e investir na nossa fé. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, porque Jesus também nos diz, nos afirma que a fé sem obras é morta. Não adianta simplesmente a gente crer, dizer Senhor, Senhor, e a ação, e o movimento de fazer. Eu acredito que o Senhor vai resolver meus problemas. Eu vou ficar aqui sentado, rezando, e a solução vai me chegar. Não cuide não, para ver o que é que vai lhe acontecer. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu acredito que eu vou vencer, que eu vou superar, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho a força, eu tenho a fé, eu tenho a esperança. Deus está comigo. Eu preciso confiar nele e nos seus ensinamentos. Porque quando Jesus estava andando sobre as águas em direção à barca, Pedro achou aquilo lindo e maravilhoso. E deve ser mesmo a pessoa andando sobre as águas. Deve ser lindo e maravilhoso. E o que é que ele diz? Senhor, eu quero. E ele diz, venha. Quando Jesus nos chama, a gente vai. Pedro foi e estava andando também sobre as águas. Mas quando olha para baixo, que vê aquele mundo de água, esquece de Jesus. Não confia, se desespera. E é o mesmo que acontece com a gente. Nós afundamos. Quando a gente perde essa crença, essa fé, essa esperança em Deus e Jesus, nós afundamos. E o que é que Jesus faz? Nos pega pela mão, como pegou Pedro. Nos traz de volta à superfície. Nos dá nova oportunidade. Investe na gente. Manda espiritualidade, manda guias, manda anjo de guarda, manda parentes, manda amigos. Todos os meios e oportunidades de Jesus nos faculta para que a gente possa crescer. E nesse caminho, nessa jornada, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a nossa esperança. E essa fé, ela deixa de ser cega, porque eu entendi o mecanismo. Ela passa a ser uma fé lógica, raciocinada, de chegarmos até o ponto de dizermos que espírito não tem fé. Aí desmanchamos tudo. É porque a nossa fé, ela passa por outro estágio. Nós passamos a ter convicção. É mais forte, é mais presente, é mais real. Nós temos convicções de que nossos problemas irão superar. Que eu vou vencer as minhas dificuldades, que a morte não é o fim, que meus parentes que já foram, um dia a gente reencontra, que tudo na vida tem uma razão de ser. Eu posso não compreender, eu posso não aceitar, mas tem uma razão. Eu preciso me lembrar pelo menos do que André Luiz Peixinho diz no MIEP. O que eu tenho, o que acontece, é justo, é merecido e é necessário. A gente, de posse desse conhecimento, desse entendimento, a gente vê a vida com outros olhos. A gente não se desespera. Vai doer? Vai, porque é uma dor física, emocional. Mas nós temos a fortaleza, a certeza de que iremos superar. Que tudo passa, é questão de momento, de necessidade, até aquilo que a gente espera que tenha uma solução, se não tiver, se for diferente do nosso desejado, mas a gente não se desespera, porque a gente acredita em Deus,
em Jesus, que sabe o porquê da necessidade de estar passando por isso. Porque Jesus, que assumiu o comando deste planeta há mais de 5 bilhões de anos, para receber essa diversidade de espíritos das primeiras reencarnações, ou espíritos que já tiveram outras reencarnações, mas que precisavam fazer um recomeço, um novo aprendizado, ou espíritos já de conhecimento elevado, que escolheu vir aqui junto com Jesus para nos ajudar, para nos auxiliar. Um espírito dessa envergadura, desse conhecimento, deste amor, só nos resta confiar e acreditar nele, nos seus ensinamentos. Que ele acredite em nós, que nós possamos acreditar em nós. Como ele disse, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas precisamos fazer, precisamos agir. Nós temos nos evangelhos, nos livros básicos da codificação, nos auxiliares, todo um exemplo de procedimento, do porquê da vida, das consequências, que nos facilita a gente entender a nossa situação hoje, que nos facilita a gente compreender o estágio da nossa vida, a necessidade porque nós estamos passando por tal ou qual situação, e acreditar também que é para o nosso bem, que é passageiro, que vai se resolver. Quando a gente busca o conhecimento, quando a gente confia na fonte, quando a gente entende a mensagem, quando a gente se dispõe a caminhar, a executar, a gente conquista esta fé, porque vem da fortaleza de sabermos, de compreendermos, de confiarmos em Deus e em Jesus, que não nos abandona, que afirmou que estaria conosco até o final dos dias, que nenhuma ovelha do seu rebanho iria se perder. Quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, a gente passa a ter essa convicção no futuro, no mundo melhor, que eu sei que parte da minha mudança. A mudança no mundo, eu tenho que fazer ela em mim. Eu sou parte desse processo. Não são os outros que têm que mudar, somos nós. Cada qual no nosso caminho, no nosso dia a dia, nas nossas obrigações, nas escolhas que nós fazemos, nós reagimos e interferimos na caminhada da humanidade. Depende de cada um de nós. A gente conhecendo e entendendo que nós somos espíritos imortais, que estamos numa caminhada evolutiva, esta encarnação, estes anos, estes dias, é apenas um momento, uma fase em nossa existência. Que isso também irá passar, que nós sairemos daqui fortalecidos, prontos para a nova batalha. Porque quando nós avançamos no processo, quando nós nos aperfeiçoamos, nós podemos resolver problemas maiores, dificuldades maiores que antes a gente não tinha condições. Mas aí quando a gente tem a nossa fé fortalecida, com base na razão, no conhecimento da ciência, dos desígnios de Deus, o que vier de problema para a gente é fichinha, porque a gente resolve. Porque nós temos a fé embasada, uma fé com alicerces sólidos, uma fé com base na razão, na ciência, não simplesmente emoção ou uma crença cega sem saber o porquê das coisas. Quando nós temos as respostas dos porquês da nossa vida, a gente passa a encarar a vida com outros olhos. A gente supera, a gente vence. Todos nós já somos vencedores por aqui estar, no melhor momento da nossa encarnação, que possamos aproveitar, porque a espiritualidade está com nós, torce por nós na nossa caminhada. Da mesma forma que eles acreditam em nós, que nós também possamos acreditar em nós mesmos. E aí, com Deus, com Jesus e a espiritualidade, juntos
nós venceremos e iremos tornar este mundo de regeneração, como nós já esperamos há tanto tempo essa chegada, como nós esperamos que esse mundo se regenere, mas nós precisamos regenerar a nós mesmos, e o mundo vai se regenerar junto. Com a certeza e a confiança que Deus está sempre conosco, nós iremos vencer, e que Ele possa nos abençoar sempre.